Bom dia, na paz do Senhor, tudo bem com você? Que dia lindo, que dia maravilhoso. Graças a Deus que já podemos tirar um tempo na presença do Senhor, sentir a sua presença, colocar as nossas vidas diante do altar de Deus. O nosso devocional de hoje está em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, que nos diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Filipenses, né, ele estava preso em cadeias. E ele estava escrevendo esta carta aos filipenses, que era um grupo de amigos que ele amava profundamente, né? Pode ver que essa carta de Paulo aos filipenses é uma carta que ele não exorta quase. Ele fala com eles como amigos, né? Ele fala com eles com alegria, ele traz palavra de ânimo para eles, né? Ele tem prazer, ele tem alegria em falar do amor de Deus, mesmo estando em prisões, né? Ele não reclama, ele não fica triste, não. Ele prega com dupla alegria, dizendo: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Sabe? Tem um louvor muito bonito que diz: passando pela prova e cantando louvores, passando pela prova e dando glória a Deus. É mais ou menos isso. Paulo não se abatia em meio às várias provações que enfrentava. Pelo contrário, ele passava pela prova cantando louvores. Na prisão, estando com os pés presos no tronco, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. Cantavam louvores a Deus, tanto que tremeu os alicerces da prisão. Atos 16, ali, no verso 24 ao 26, nos fala sobre quando eles estavam presos, né? Que cantando e louvando a Deus, e os outros presos escutando. E de repente, veio um terremoto naquela prisão, e as portas se abriram, e Deus deu o livramento, né? O próprio Paulo diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Você pode ver a expressão de Paulo. Paulo, ele não ficava se lamentando pela situação, não. Ele ficava se fortalecendo no Senhor, né? Paulo ainda nos deu uma lição de ânimo, dizendo: como contristados, mas sempre alegre, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, glória a Deus. 2 Coríntios 6 e 10. Tiago também nos deixa uma grande lição, dizendo: meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4. Por quê? Porque ele sabia que mesmo em meio a dificuldades, se ele perseverasse na presença do Senhor, declarando quem é o seu Deus, declarando que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas, ele sabe que através da nossa fé, ele vai produzir em nós o ânimo, a graça, a paciência que nós precisamos. O mesmo apóstolo Paulo ainda diz: e não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Aleluia! Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4.
Nós sabemos que se nós passarmos pela prova, cantando, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, nós vamos viver as promessas de Deus, as promessas de alegria para a vida do cristão. Existe um ditado que diz: depois da tempestade vem a bonança, e depois da prova vem a vitória. No Salmo 30 e versículo 5, o salmista afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, aleluia, ela vem pela manhã. O Senhor nos faz uma promessa dizendo: por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria e dupla honra. Glória a Deus. Isaías 61:7. Que palavra gloriosa, é promessa de Deus. Ele diz que vai nos dar dupla honra, perpétua alegria. Então não importa se nós tivermos que enfrentarmos a afronta, nós vamos enfrentar de cabeça erguida. Se nós tivermos que enfrentar as dificuldades, nós vamos enfrentar de cabeça erguida. Enfrentar declarando quem nós somos em Deus. Aleluia. O Senhor fez outra promessa, dizendo: então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo a sua tristeza. Jeremias 31:13. É promessa linda do Senhor. Ele diz que nós vamos nos alegrar se nós permanecermos. O profeta Abacuque, ele se alegra no Senhor. Ele faz uma declaração linda dizendo: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que lindo! Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. É uma declaração maravilhosa, é uma declaração de quem realmente conhece o seu Deus, tem uma vida de intimidade com Deus, sabe que por mais que ele tenha que enfrentar as lutas, as tempestades, as desilusões, as frustrações, as tristezas, se ele enfrentar, declarando que ele confia no poder de Deus e que ele já é vencedor, ele vai chegar do outro lado. O dia vai amanhecer, porque ele está declarando que ele vai se alegrar no Senhor, no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Paulo ainda nos aconselha dizendo: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Romanos 12:12. O apóstolo Paulo, ele tinha muita propriedade em nos dar esses conselhos maravilhosos. Por quê? Porque ele passou por tantas adversidades na sua vida, sabendo que ele tinha uma recompensa, declarando, as cartas do apóstolo Paulo são uma verdadeira inspiração para nós continuarmos na presença do Senhor, nos alegrando no Senhor. As circunstâncias imediatas e os problemas do dia a dia não podem anular a nossa alegria e esperança, pois em Romanos 8:18, o mesmo Paulo afirma que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Ele diz que o que tu está passando agora não tem valor algum diante daquilo que Deus tem preparado para nós viver. Se nós enfrentarmos as adversidades de cabeça erguida, confiando no Senhor, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Em João 16:24, o próprio Jesus nos diz: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Glória seja dado ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus mesmo disse que é para nós orar, permanecer na oração e pedir
as coisas que nós precisamos em nome de Jesus. Usar o poder e a autoridade do nome de Jesus para que a nossa alegria seja completa, para que a nossa alegria se cumpra, né? Para que a palavra de Deus, as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, nós precisamos entender que é necessário nós estarmos na presença do Senhor, é necessário nós nos levantarmos das cinzas muitas vezes, enfrente o que tiver que enfrentar. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, se é na sua vida financeira, emocional, espiritual, na sua família, ou quem sabe é um problema interno contigo mesmo que você precisa resolver. Nesta manhã, nesse dia, eu quero declarar sobre a tua vida: Deus é Senhor e é Ele quem fez a promessa, e Ele vai derramar sobre você a alegria do céu. Não esqueça, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E o dia está amanhecendo na tua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Você vai viver o melhor de Deus. Pai, eu oro por esta pessoa que está aqui comigo agora e te peço, Deus, que o Senhor sustente ela com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, dando direção e alinhando os seus pensamentos, declarando na vida dela, Pai, a alegria do Senhor, a honra do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, que você tenha um ótimo dia. Compartilhe com alguém também essa mensagem, se inscreva no canal, dá um like aí para nos ajudar.